Olá, amiguinhos do meu canal. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um bom dia, que vocês estejam abastecidos de si mesmo e construindo um campo emocional e espiritual que verdadeiramente te beneficia com alegria, amor e paz. Alegria no sentido real. Alegria no sentido real é aquela alegria que nós nascemos para ter. Aquilo que verdadeiramente traz a alegria para nossa alma. Não aquela alegria que promove o nosso ego, insufla o nosso ego e nos leva a um estado de depressão depois. Aquela alegria igual açúcar, né? Pau, dá aquele índice glicêmico alto, você fica todo, uau, esse açúcar. Depois você tem uma queda e gera vários tipos de disfunção no seu organismo. E para você se recuperar depois assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos, eu não posso, né? Você pode o que você quiser, entendeu? Se você quiser, faz o que você quiser. Eu não sou seu colonizador, mas estou compartilhando o meu pensamento a respeito. Se fizermos um paralelo com relação ao açúcar no nosso organismo, quando comemos o açúcar, que é a droga mais consumida no... Não estou falando que eu não consumo açúcar. Eu não uso açúcar branco há muitos anos. Não consigo, se eu comer alguma coisa que tem na minha boca, eu já sinto o açúcar refinado, né? Que quando você não gasta essa energia, ele vira gordura no seu corpo e gera outros problemas para você. Na verdade, o açúcar e o trigo, o carboidrato, eles eram utilizados para survival, situações de sobrevivência. Os conquistadores carregavam açúcar e gordura dentro das suas bolsas e para continuar vivo eles utilizavam aquilo, porque eles gastavam muita energia. E os agricultores também. Mas o açúcar, ele mudou o seu patamar dentro da nutrição social. E ele se transformou em um padrão. E esse padrão que tem gerado tantos problemas. O açúcar tira as nossas vidas do estado de equilíbrio, né? E dá aquela sensação de prazer momentânea, mas depois o preço que pagamos é alto. Hipertensão, diabetes, dentre outros e muitos outros problemas que acontecem nas nossas vidas. Então, ao invés da gente querer ficar colonizando os outros com os nossos argumentos, precisamos, no meu sentido de ver, procurar entender as coisas como elas verdadeiramente são para o bem-estar do humano no estado equilibrante, né? Mas a motivação desse vídeo hoje é para falar sobre o veneno emocional que nos rodeia em todo o tempo, que quer nos catequizar também. Exemplo, quando nós nos deparamos com circunstâncias, situações e pessoas que compartilham seus problemas, as suas dificuldades, e nós nos dispomos a ouvir ou tentar aconselhar, se existe de fato a permissão consciente da pessoa. Quando isso acontece, isso não é colonização, né? O último vídeo eu falei, assista o último vídeo, se você tem interesse nesse assunto. Então, quando nós nos deparamos com situações onde as pessoas estão necessitadas de um conselho, de uma direção,
Na verdade, todos nós temos a direção dentro de nós mesmos, das nossas próprias vidas. Nós só precisamos nos desentulhar da formatação que nos foi dada, e essa formatação, nela existem muitos caminhos que comunicam as nossas vidas como o caminho legal e real que de fato vai trazer benefícios para as nossas vidas. Mas na maioria das vezes não traz, só vai nos complicando mais. E é nesse momento que nós temos que nos descontaminar, reformatar, tirar o açúcar, né? Fazer uma dieta de açúcar, para entender que, como de fato, o que de fato nós precisamos para o nosso benefício pessoal. Então, quando nós nos deparamos com... Eu vou te falar uma coisa, 90% para mais de tudo que se aproxima das nossas vidas, não estou procurando uma transformação, uma mudança no sentido legal para o bem-estar do ser. As pessoas acometidas por um ego machucado, insuflado, elas querem aliados. Aliados dos seus problemas, aliados das tuas militâncias, aliados dos teus preconceitos que são determinados por esses como uma verdade absoluta da sua existência e, consequentemente, uma ferramenta de colonização do outro, no sentido de, por favor, vou fazer um exemplo aqui, por favor, eu estou mal, eu preciso da sua ajuda, você tem como me ajudar, você tem como me auxiliar, e você se dispõe a fazer, auxiliar, mas na verdade a pessoa ela não está atrás de ajuda, porque ela não está disposta a tomar decisões reais e confrontadoras que vai trazer a transformação para o seu ser. Elas querem aliados da sua gangue interior, né, para ficarem remoendo as suas amarguras, os seus ressentimentos juntos. Ela quer aumentar aquela egrégora maligna que é autodestrutiva para ela e também para aqueles que se envolvem com essa situação. Então, para nós aconselharmos de fato, por isso que existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro com os problemas das pessoas e com o discurso heróico que vai auxiliar e resolver. Na verdade não, elas vão continuar, vão fazer, é claro que tem as exceções que são libertárias, argumentos libertários que trazem libertação e caminho para a vida das pessoas. Na verdade, a religião é uma dessas coisas que não vai auxiliar a resolução de problema de ninguém, entendeu? Então por isso que ela se alimenta, ela engorda cada dia mais, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, é o que mais tem, porque as pessoas elas não querem resolver os seus problemas, porque resolver problemas, situações contraditórias que vivemos, implica uma decisão radical, uma decisão que gera, que promove a mudança, uma mudança mental, uma mudança do estado. Mas, como eu disse, as pessoas querem aliados para sua gangue de amargura e de ressentimento, né? Por isso que a grande maioria chega perto de você falando do outro, não falando de si mesmo no sentido quebrantado, humilde, que dá-se a entender que de fato essa pessoa quer uma transformação na sua vida, mudar, não transformação para viver um estado religioso, mas transformação para viver um bem-estar melhor, uma outra consciência, uma produtividade em vida muito mais efetiva, uma produtividade equilibrada, né? Então, assim como o açúcar, as ideologias, elas estão dentro das mentalidades, os preconceitos se autoafirmando como verdade absoluta, gerando essa complexidade individual, familiar, social, que não acaba, que não tem fim. Para vivermos um processo de transformação, nós temos que ser muito humildes, né? Mudar o foco, mudar o caminho, porque nós precisamos, de fato, ter disciplina, ter uma disciplina, parar, stop, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de
ficar falando besteira, eu vou parar de ficar reclamando o dia inteiro, eu vou parar de ficar culpando e responsabilizando os outros. Quantas pessoas se aproximaram de mim, trazendo problemas, e eu imaturamente me envolvia com aquela egrégora da pessoa, e você fica preso como um rato dentro da esfera emocional subdesenvolvida de muitas pessoas. E demorei a aprender a duras perdas, né? Por conta das nossas carências, nós vamos nos subordinando e aceitando qualquer coisa, qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de amizade, quando na verdade nós somos apenas um ratinho na ratoeira emocional de alguém, entende? E isso é uma espécie de colonialismo também mental. Se você tem carência na sua vida, e vive situações e argumentos traumáticos o tempo todo, você pode ser com certeza vítima disso, ou talvez esteja envolvido com situações assim. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Tenha muros de proteção de você mesmo, da sua alma, né? O seu ego quer se envolver com amargura e ressentimentos, porque nós também temos fragilidades emocionais e vamos nos conectando com tudo aquilo que tem fragilidades psicológicas e emocionais e construindo aquele balaio de gato interminável, infernal, um labirinto que ninguém sai, fica todo mundo preso e deixa de viver a vida e de produzir em equilíbrio na existência de uma maneira feliz, né? Uma vida que é uma força, é um poder, é uma potência construtora de uma realidade completa em amor, alegria e paz. Eu falo muito de amor, alegria e paz porque essas são as frequências mais altas que os nossos sentimentos podem emanar, né? E quando vivemos nessa dimensão, as pessoas estão esperando Jesus, elas estão esperando um monte de coisa, mas elas não trabalham a frequência vibracional do seu ser, construindo uma realidade prazerosa existencial, porque os seres ascensionais, como o Cristo, como o que você quiser chamar, eles vibram em uma energia muito alta. E nós precisamos estar dentro dessa condição. Quando esses seres descem na Terra, eu estou me comunicando assim para você entender, eles descem dentro dessa frequência, dessa energia, entendeu? E eles vão procurar na Terra aquilo que vibra, que está vibrando como eles vibram, nessa frequência de amor, alegria e paz. Eles não vão identificar uma outra coisa. Esses seres ascensionais, eles identificam frequências energéticas. Essa é a linguagem. Não tem uma linguagem humana, um dialeto indígena e etc. Tem um estado do ser que vibra de acordo, que estão trabalhando na Terra para a construção dessa realidade e que vibram em um fluxo parecido com que esses vibram. Consequentemente, são atraídos e são conectados, entende? Então você não pode perder tempo. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, procure caminhos para vencer o seu estresse, para vencer as suas questões mal resolvidas. Vai para uma academia, vai andar descalço, vai brincar com o cachorro, vai se alimentar bem, né? Mudar a forma de se alimentar, mudar a forma de se comunicar, para sair do labirinto interminável que é construído através de dogmas tradicionais e que vai aprisionando as pessoas. Você vê assim, uma criança nasce bonita, cresce um jovem bonito, daqui a pouco vai recebendo condicionamentos e quando você vê de novo não está mais tão belo, não está mais feio, porque a mente vai destruindo a pessoa. Então precisamos deixar as nossas mentes livres. Quando nós queremos catequizar as pessoas com os nossos argumentos, isso não é legal dentro do princípio e as leis da vida, né? Eu não posso ficar querendo catequizar nem meu filho. Eu tô aqui para amá-lo e auxiliá-lo no processo de desenvolvimento dele. Não fazer com que ele pense como eu penso, não fazer ele objeto do meu ego, objeto da minha ignorância, da minha estupidez, da minha minha subcompreensão da existência. Compartilhe o meu canal, envia para um amigo que precisa ouvir isso. Conversa séria, conversa franca. Não tem blá blá blá, não tem, né? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Vamos desenvolver essa realidade,
né? Eu não quero nada de você, eu só quero auxiliar, né? Como eu disse, esse canal é para deixar um legado para os meus filhos, um diário. É quando eu transcender, quando eu chegar no meu momento de passagem, para que eles tenham informação do Pai, né? O que meu pai pensava sobre isso, né? E consequentemente essas ideias para aqueles que se identificam pode auxiliar, né? Eu estou falando de experiência de vida, eu estou falando de convivência, eu estou falando de percepção, de claridade, bom senso, amor, alegria e paz. Dê um like aí, se inscreva aí, né? Muitas pessoas passam aqui e não se inscrevem. Vamos, o canalzinho está pegando forma, o Abrahus Channel. Daqui a pouco ele vai ter a proporção que ele precisa ter e eu não estou preocupado com isso. Eu só estou preocupado em compartilhar o meu pensamento que talvez possa ajudar muitas pessoas. Shalom, mahalo, namastê, alegria, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso daí. Verde, o céu, paz e bem, paz profunda.